Com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa é este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso Érico Pérez. Qualquer coisa, qualquer adjetivo terminado em ático, porque está me faltando já recurso para continuar com esse formato. Isso é falta de leitura, Luciano? Pode ser, pode ser. É possível, é possível. Tentei recorrer ao Google e tal, mas não me deu boa sugestão, nenhuma publicável, então... Publicável. É. Ok. O que você acha, Luciano, de nós apresentarmos nossa convidada? Seria educado da nossa parte, mas Mínimo. a gente não costuma ser tão educado. A gente se esforça. Às vezes a gente falha um pouquinho, mas pouquinho. Vamos lá. A nossa convidada ela é muito conhecida pela sua atuação na área de Libras, de inclusão, de acessibilidade e de direito linguístico. Ela possui um extenso currículo Extenso acadêmico, mesmo. está fazendo mestrado em letras, mas já possui especialização em Libras e em educação especial. Ela é responsável pelo CAS aqui de Francisco Beltrão, o Centro de Apoio ao Surdo e aos profissionais de educação de surdos. Estamos falando da filha de um personagem histórico aqui de Francisco Beltrão, que é o Adilson de Oliveira Mendes, o Sarará, e da dona Diná, a nossa querida Maria Daniela Mendes, a Dani Mendes. Ela não quer que eu chame ela de Dani Libras. Eu percebi isso. Ela não quer que pegue esse apelido, Ela não né? quer que eu chame ela de Dani Libras. Aí seja bem-vinda, Dani. Como é que você tá? Muito Faceira? obrigada. Muito feliz pela oportunidade de, mais uma vez, poder divulgar não só o meu trabalho, né, mas também esse movimento que a gente tem feito aí para angariar a acessibilidade, a inclusão, esse direito linguístico. E também falar um pouquinho sobre mim, né? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo do eu, né, particular, do eu pessoal, para movimentar outras áreas. Fica tranquila que hoje nós vamos passear por todos os... Vida profissional, pessoal. Nós vamos longe aí, né? Vamos percorrer as diversas passear. facetas. Fácil. Só porque eu falei que não estava lendo, ó. Tu viu só? Viu? Já quero mostrar que Você fechou, né? Conheço uma ou outra essa palavra palavra. mega complicada aqui. Exato. Muito bem. Vamos aos nossos patrocinadores? Vamos lá, os nossos patrocinadores queridos. Vamos lá. Iraci Cafeteria e Confeitaria, uma empresa que nos orgulha aqui pela qualidade que tem, né? Nos orgulha de ser nosso patrocinador. Uma empresa muito conhecida, com um ambiente agradável, com produtos de qualidade, com bom atendimento sempre, né? E ela leva um selo, né? Leva o selo de qualidade da família Ruara. Muito bem. Quem mais? Inovata Ambientes, a empresa de ambientes do Gelson e do Fernando. Uma empresa que conquistou muito respeito aqui na região e fora, em outros estados, inclusive. Atende a residências, atende a ambientes empresariais também, tem comercializado seus ambientes aí para grandes empresas também. E é sempre reconhecida pela qualidade, pela beleza, pela tecnologia dos seus móveis e pelo pós-venda. Sempre destacado. Tem uma equipe de profissionais lá muito qualificada para atender as pessoas que estão querendo construir, né, uma sua residência com um ambiente realmente charmoso, funcional. Charmoso foi bom. Legal. Gostou do charmoso? Gostei do charmoso. E agora? Agora é tua vez. Agora eu. Já que Beltrão, você né? questionou o meu charmoso, agora se vira. Como é que é mesmo? Um provedor de internet genuinamente beltronense. Boa. Gostou? Gostei. Um provedor muito charmoso. Pacotes de internet muito charmosos. Extremamente charmosos, que vão de 90 até 720 mega. E que leva o meu selo de qualidade. Não, mas é verdade. Vamos fazer isso um pouquinho mais sério, porque o Érico sempre destaca, né? O Érico é usuário da Beltrão. É muito bom. E destaca a qualidade do serviço. Também nossa patrocinadora, a Carice Cristófilo, uma biomédica que atende em Pato Branco e que tem uma filosofia de trabalho muito interessante. Ela é especialista em harmonização facial, mas ela preza por preservar a beleza natural dos rostos dos seus clientes. Muito bem. Meriz Hospitalar, outra empresa que está crescendo muito aí na região, da Nick e do Eduardo. Pessoal da saúde que vem aqui, inclusive Zanella, nosso último convidado, também falou, né? Da responsabilidade humana dele. E da saúde animal. Exatamente.
Realmente a qualidade aí do é uma serviço empresa da aí que está Melissa. se destacando muito pelo seu profissionalismo, né? E agora, fechando o nosso time de patrocinadores. Fechando o nosso time de patrocinadores, vamos ouvir o recadinho do Doug, da Vinoteca. E se os últimos vinhos tintos que você tomou não te agradaram, te sugiro que comece a tomar vinhos tintos mais frutados e equilibrados, como os vinhos da região de Lisboa, em Portugal. Se você precisa de mais dicas, vem pra loja que eu te ajudo. É verdade, o Doug e a Sá são bons de dicas, né? Muito bons. Uhum. Vinoteca é um excelente lugar para quem precisa presentear ou para quem quer comprar um bom vinho para tomar. Sempre né? acertam Pra degustar. bem o paladar, né? Exatamente. Muito bem. Vamos pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, então, Vai Luciano? lá, Érico Pérez. Agora Será que a agora Dani de está maneira inscrita? séria. Não sei. Com certeza. Ah, bom. Não, tô inscrita sim. Aí. Isso aí. Chegamos recentemente aos 1000 inscritos, né? Então, pedir para o pessoal continuar se inscrevendo, para o nosso canal poder continuar crescendo, né? Mas enfim, poder dar o like, curtir, ativar sininho, comentar, interagir com a gente no YouTube e na nossa rede social, que é o Instagram, Exatamente. Cuca com Salame Podcast. Pode nos seguir por lá, que sempre estamos avisando quando que os episódios saem e quem são os nossos próximos convidados. Muito bem. Dito isso, Dito isso, vamos ao que interessa. vamos ao que interessa. A nossa convidada. Nossa né? convidada. E a nossa pergunta inicial, Dani. Dani, conta pra gente quem é você, deixando um pouquinho de lado os aspectos profissionais. Quem é Dani Mendes? Eu sou um canal de luz para melhorar e expandir o mundo. Eu costumo falar essa frase todas as manhãs e todas as noites antes de dormir, que eu acho que é o que nos caracteriza, né? Eu sou uma pessoa muito batalhadora, tenho como meu pai como modelo, né? Sou muito perfeccionista nessa questão, às vezes muito rígida comigo mesma, mas eu sou uma pessoa que sempre pensando no outro e às vezes esqueço de mim. Então, até essa pergunta acaba nos surpreendendo de primeira, assim, quem sou eu? A gente tem que parar para pensar, né? Quem sou eu? Como eu perguntar para você, quem é você, Érico? Quem é você, Luciano? Quem eu é não sei você? dizer, você sabe? A Não, gente você já fica... ensaiou essa? A gente, Será a que gente sai tem de que improviso assim? pensar um pouquinho, quem sou eu? Nossa, eu sou uma pessoa muito querida, eu me acho uma pessoa muito querida, extrovertida, às vezes séria demais, né? Mas é isso aí, essa sou eu. Me defini assim, em poucas palavras. Claro que se for pensar, a gente tem muito para falar sobre nós, né? Mas me defino assim. Uhum. Começou muito bem, né? Já muito firme nas suas, Né? nas suas definições. Muito convicta, né? Ensaiado. Ensaiou bastante na Ensaiou frente do bem. espelho ontem. Saiu bem. Ai. Mas bem, vamos adiante então. Nós temos uma certa curiosidade, né, Luciano, sobre a infância dos nossos convidados. Conta pra gente, Dani, onde que tu era aqui de Beltrão, como é que foi tua infância, escola, amigos, enfim, brincadeiras. Do que você brincava? Conta pra gente. Então, a minha infância foi aqui, eu sou natural de Francisco Beltrão. Estudei na escola Criança Feliz, não sei se vocês recordam da Sim. escola Criança Feliz. Os amigos daquela época, do prezinho, do primeiro ano, encontro até hoje. Tem uma amiga em específico, assim, que a gente... Somos melhores amigas, a Maíra Prolo, desde pequenininha, desde a época do do primeiro ano lá. Então, a gente mantém o contato até hoje. Já estamos... É uma turma que está dos 40 aos 45 a Maíra já, é a filha né? da Magda? Isso. Sim. Então, a gente tem esse contato. Claro, tem outros, não quero ser injusta aqui, mas é que a Maíra é que eu tenho mais contato ali. Não, mas é legal. Acho que todo mundo tem um amigo que vem lá do início da Exatamente. escolaridade. Ocupa um lugar diferente. Né? Assim que se passaram mais de 30 anos, então, né? Desde os 5, 6 aninhos de idade ali, estamos no Zenta já chegamos no Zenta. E a minha infância foi brincando com o ok-tok, não sei se vocês lembram também do Eu tô ok-tok. gostando desse, não sei se vocês lembram. Que ela tá largando. Né? Não é do meu tempo. Não, mas pode ser Não, vocês, né? os espectadores também, né? Vamos Não fazer- específico. Vamos fazer assim, né, Luciano? O que é um walk-talk? Conta pra nós, né? Deve ser um equipamento calma. arcaico. Não. Calma, eu vou replicar para os colegas daquela época, então, né? Melhor dizendo.
minha mãe tinha muito cuidado que eu me machucasse, né? Meus irmãos brincavam na rua, ela já preferia que eu ficasse brincando em casa, em cima da cama ou embaixo da mesa enquanto ela fazia comida. Então, isso era é uma lembrança boa assim em que eu qual tenho. bairro, Dani? Foi aqui no centro, também na Antônio de Paiva Cantelmo. Antigamente era Rio de Janeiro o nome da rua. Olha só. E isso o Érico não sabia. Esse já daí. Isso aí você agora não lembrou também. Agora eu passei por novinho. Então, na esquina da nossa casa, onde meu pai tinha estofaria, né? São Martinho, estofaria do meu pai, tinha o restaurante do Nono. Então, eu tenho muita lembrança, assim, do Nono, inclusive, né? Que era o restaurante dele ali. Sim, um restaurante muito conhecido, muito exatamente. famoso. Com aquele barril enorme na frente, né? Tinha um barril. Então agora você se entregou que você lembrou. Eu lembro. Tanto que eu lembro que era a rua Rio de Janeiro. Isso, e foi uma infância muito leve, muito legal, assim, meu pai, naquela época ainda de criança, eu lembro muito dos brinquedos que eu ganhava, né? Um deles foi um quadro para escrever, para brincar, colocava as bonequinhas sentadas assim, para dar aula para as bonecas. Você já dava aula para as bonecas. Dava aula para as bonequinhas ali, quando era pequenininha. Ali já estava florescendo alguma coisa. Já. E a aluna, né? Você queria dar aula, mas como é que era a aluna, Dani? Ela se comportava, ela era esforçada? Depende da fase, né? A gente tem muitas fases na vida. Não vou dizer aqui que eu sempre fui quietinha, né? Não. Porque deve ter alguém que lembra, né? Claro, sempre tem alguém. Sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem alguém para dizer não. Sempre tem um Deus que olha por nós, né? E olha. Agora ela levou, né? Eu tava pensando em algum colega que conheceu essa aí comportada. Então tem a fase do não comportada, tem a fase da bagunça, mas tem a fase sempre do respeito, né? Com o professor. Sim. Isso a gente traz já na nossa índole, na nossa educação que a gente recebeu. Mas bem tranquila. Em todas as fases, eu posso dizer que 80% fui tranquila. Os 20% foi aquele lado mais bagunceiro, né? Bagunceiro. Todos fomos bagunceiros. Em algum momento da vida. Você foi bagunceiro, Érico Pérez? Olha, eu acho que eu fui muito bem até a 8ª série, acho que eu fui bem. Depois deu uma decaída, assim, em termos de comportamento. De conversar, né? De não prestar mais tanta atenção, sabe? Acho que isso é meio frequente. De conversar muito também, né? A gente que se comunica bastante, a gente vê até em palestras, né? Adultos não conseguem ficar muito quietos, assim. A gente sempre acaba conversando e isso atrapalha muitas vezes, né? Sim. E Dani, como é que foi que você... Claro, você falou que você já tinha essa coisa de dar aula para as bonecas, né? Mas você tem alguma outra referência de algo que te fez se encaminhar para a educação? Você tinha alguém na família que já dava aula? Alguma referência, assim, que te trazia esse gosto por dar aula? Ou foi uma coisa que surgiu naturalmente, assim? O meu pai, né, o falecido Sarará, ele trabalhava com surdos aqui em Beltrão, ele fazia um trabalho com os surdos, era um trabalho voluntário, porque ele era estofador, então ele levava os surdos para o esporte, né, para a saúde, então ele sempre me convidou para fazer um curso de Libras com ele, e eu nunca quis, mas ele sempre também me incentivou na área da educação, não necessariamente em Libras, mas na educação. Então, eu nunca quis aprender Libras naquela época. Era muito jovem, era aquele lado bagunçado, né? Ainda indecisa, não sabia o que fazer. Ele faleceu em 2003. Aí eu pensei, nossa, eu não fiz aquilo que ele queria e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu preciso aprender Libras. E aí fui fazer a faculdade de letras português e espanhol na FAMPER, em Ampere. E lá tinha a disciplina de Libras. E aí eu vi que realmente eu me interessei pela comunicação, por poder contribuir mais para a sociedade, né? Meu pai fazia esse trabalho já voluntário, ele contribuía muito
Aliás, quem conhece, né, ele é realmente uma pessoa muito legal, muito bacana, muito comprometido, e ele me passou tudo isso. Você acaba dando continuidade a um legado dele, então. Com certeza. Aí fui em busca, aqui em Beltrão não tinha muitos cursos, muitos aperfeiçoamento na área. Certo. Aí acabei indo embora, fiz a faculdade em Ampere, depois fui embora para Florianópolis. Aí lá fui trabalhar em outras coisas, né? Trabalhei em posto de gasolina, trabalhei em creche, que hoje a gente chama de CMEI, né? E também pensei, vou continuar aqui na área, me especializar em Libras, que lá é o berço, na UFSC é o berço da Libras. Ah, é? Aí conheci algumas pessoas lá, né? Alguns colegas, e uma dessas pessoas me incentivou muito, né? A Laura, uma grande amiga, me incentivou, vai atrás desse teu sonho, vai aprender Libras, vai se aperfeiçoar. Então lá eu iniciei essa caminhada e essa busca por pessoas que me incentivaram. Só tive pessoas que me incentivaram no meu caminho, assim. Ficou quanto tempo por lá, Dani? Em Florianópolis, de 4 a 5 anos, mais ou menos. E lá tu estava te especializando, então. Tu estava Lá estudando e estudei trabalhando. e trabalhei. Tá bem. E aí de lá, tu retorna para Beltrão? Não, de lá eu fui para Pelotas. Lá tinha um curso de capacitação em tradução e interpretação de Libras. Certo. Aí mudei para lá, para Pelotas, e passei no IFSU de Pelotas, onde conheci grandes referências da área também. Lá fiz esse curso. Aliás, essas mãozinhas aqui têm um símbolo muito grande na minha vida que eu quero entregar para vocês. Um mimo que fez parte da minha história em Pelotas. Legal. Porque lá aconteceu uma enchente na época, em 2015. Teve uma enchente onde a Lagoa dos Patos, não sei se vocês já ouviram falar na Lagoa dos Patos. Sim, sim. Invadiu o bairro e a nossa casa ficou 19 dias embaixo d'água. Então a gente perdeu tudo. E eu sou muito grata por isso, sabe? Vocês podem dizer, olha que Como assim? Como assim? Muito grata por uma enchente, por uma né? enchente, né? Mas tudo que acontece na minha vida eu sou muito grata. Porque se não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui, no caso, né? Porque são coisas que acontecem para a gente aprender, para a gente ter mais experiência. Então, esse aqui é um símbolo da minha caminhada na área da Libras também. Porque a Laura, essa minha colega que eu citei antes, ela começou a fazer isso para eu poder pegar ônibus, para eu poder almoçar. Então, que legal. com isso, eu consegui participar de um curso. Então, além de outras colegas, outras amigas que contribuíram. A minha família ficou em Beltrão, mas minha mãe também me ajudou muito nesse processo, né? Só que isso aqui me marca muito. Hoje eu consigo distribuir. Antigamente foi algo que me levou a estudar. Que facilitou para que pudesse acontecer. Então ela fazia isso para eu vender, para eu poder almoçar, para eu poder pegar o ônibus. Muito obrigado. E é um símbolo muito forte para mim. E significa, traduzindo para o português, né? Eu amo você, porque é I love you. Então ficou, todo mundo que trabalha com Libras, que surdos, em fotos geralmente fazem assim, que significa eu amo você. Então é um símbolo muito forte. Legal. Certo. Nossa, Okay. muito muito obrigado. Muito marcante assim Muito na minha bonitinho vida. de Xavier. Então é uma caminhada. Legal. Foi aqui, foi em Ampere, esse meu processo acadêmico, né? Foi em Florianópolis, em Pelotas. Então, cada lugar que eu passei, eu trago um pouquinho das pessoas, dos professores, né? Que me formaram. Pois é, Dani, dá para sentir que nessa fase aí, quando você vai a Pelotas, a Libra já tinha se tornado, de certa forma, o norte da tua vida, né? Para você fazer essas mudanças, encarar essas dificuldades. Com certeza. Para aprender, né? Já. Você já sabia que ia ser nessa área que você ia direcionar a tua vida, né? Já. Profissional, né? Isso. Agora, voltando um pouquinho lá para Florianópolis, lá nesse CMEI tinha uma criança surda, que foi onde eu já comecei a trabalhar, né? Trabalhar e não profissionalmente, porque hoje eu vejo que para ser um profissional da área você tem que ter
não só a proficiência, que é a formação, que é uma banca em Libras, mas também a fluência em Libras é muito relevante que se tenha fluência para poder Claro. trabalhar na área, né? Uhum. Então, já há alguns anos que eu estou nessa Sim. área e a gente nunca sabe tudo. Todos os dias eu aprendo coisas novas. Tem algo novo para aprender. Todos os dias. Pois é, você comentou ontem, né, Dani, quando a gente conversou, que você, se for somar, são vários anos estudando para depois começar a fazer disso uma coisa que te traz a retorno financeiro, né? Porque antes você só estudou e, digamos assim, trabalhava, mas não recebia por Exatamente. isso, né? Exatamente. Era, digamos, um exercício para te capacitar a se tornar uma profissional referência nessa área. Com certeza. Voluntariamente, que a gente fala, é porque o trabalho do intérprete é um trabalho profissional. É um trabalho onde requer estudo, investimento, viagens. Já dormi muito em rodoviária, sabe? Foi um passo a passo, que nem eu falei para vocês, que não foi sofrimento. Hoje eu sou muito grata. Uhum. Muito bem, muito bem. E aí, quando que tu retorna para Beltrão? Parece que eu tô meio ansioso para saber exatamente. quando ela volta pra Beltrão. 7 anos que eu retornei para Beltrão e fui direto trabalhar na Unioeste. Eu voltei para trabalhar ali na Unioeste. Então, ali também acabei aprendendo muito. Já profissionalmente trabalhando, já trabalhava antes. Mas para Beltrão retornei há 7 anos e há 7 anos que eu atuo aqui em Beltrão. Dani, assim, voltando um pouquinho lá no teu pai, você tem ideia de como e por que ele passou a trabalhar com surdos, né? Porque ele era estofador, a gente sabe que ele era um incentivador do esporte. Se eu não me engano, ele foi fundador talvez do União, Exatamente. alguma coisa assim, né? Mas você sabe o que levou ele a trabalhar com os surdos? Eu acredito que pelo ser humano que ele é, sabe? Naquela fase, a gente não conversava muito com eu vou falar de mim, né? Sim. Não conversava muito com o pai, com mãe. Sim. Né? Então, eu acredito que seja pela pessoa que ele era, humano que ele era, assim, de contribuir em várias áreas. Não só com os surdos, ele também corria muito com o Luiz. Ele é cego, ele mora em Beltrão. Até hoje ele está aí para contar a história também. O Luiz, meu pai levava ele correr no quartel, na pista, né? Isso, na pista ali do quartel. E então ele, por ser a pessoa que ele era, eu acredito. Não só com os surdos, mas com os cegos. Ele acabava incentivando eles, assim, na área do esporte, principalmente. Entendi. E você tem irmãos, né? Tenho 3 irmãos. Tenho uma irmã, Denise, o irmão Adnan e o Adilson Júnior. Os 3 moram em Beltrão também. Os 3 estão por aqui. Os 3 estão por aqui. Agora minha mãe está com os 4 filhos aqui na volta dela. Ela deve estar feliz, né? É, né? Acredito que sim. Desde que vocês não ruim. estejam dando muita dor de Espero que cabeça. sim. Se está todo mundo encaminhado, né? Espero que sim. Muito bem. E ficar todo esse tempo fora, Dani, morando em cidades maiores, cidades grandes, né? Tu teve alguma dificuldade de adaptação aqui quando retornou para a cidade? Nenhuma. Eu sou muito flexível e muito fácil de me adaptar nos lugares. Nesse tempo todo, entre 20 anos, meu pai faleceu há 21 anos, então eu acabei saindo também muito cedo de casa. Quantos anos você tinha, Dani? 20. 20? É você que sabe. Então, eu tô com 42. Tá contigo aí, né? Isso, Não sou muito boa na matemática, mas na letras a gente fica tranquilo aqui. Também. A gente já se isenta de fazer conta, para não fazer errado. Todo esse tempo, eu acabei passando um tempo em Buenos Aires também, pelo espanhol, que é uma outra coisa que a gente acabou não citando, acabei não colocando, eu acho também. Mas também atuei com o espanhol, dei aula de espanhol já também. Não, mas tu deve ter colocado, mas a gente deu uma resumida, acabei... né? Era grande o currículo. Tá valendo até agora o currículo, né? E como é que foi essa experiência em Buenos Aires, Dani?
um pouquinho desesperadora pela alimentação, né? É. Bem diferente daqui, É mesmo? era mais picante. Eu, naquela época, era mais chatinha para alimentação, Aham. né? Mas comi bastante no McDonald's lá. Acabei engordando bastante lá, porque eu comia todos os dias no Mac. É uma consequência, né? Mas como é que era a vida lá? Você... Quanto tempo você passou na... Pouco tempo, mas pareceu que foi muito tempo. Porque deu uma época da H1N1, onde uma professora da Universidade de Buenos Aires acabou falecendo, né? E muita gente com H1N1, fiquei com muito medo e acabei retornando. Não finalizei o estudo lá. Ah, tá. Foi só uma... Uma algo passagem. curto. Foi uma temporada curta, então. Isso, foi uma passagem. Tá bem. Dani, e assim, voltando agora para aquilo que você faz, né? Para as Libras, para a questão da inclusão. Como é que você vê essa realidade hoje aqui na nossa cidade? Mudou muito, assim, desde a época do meu pai até agora tem muita diferença, assim. Também pela luta, né? É uma luta diária, não é fácil. Eu digo luta, mas eu prefiro levar ação, né? Mais uma ação diária, porque não tinha cursos, como falei, hoje tem muitos cursos, hoje a gente consegue promover até cursos de formação continuada para quem já está atuando na área, para quem quer ingressar na área. Então, esse centro de apoio também trouxe muito apoio, sabe? É um centro de apoio que trouxe muito apoio para que as coisas pudessem acontecer. E você pode contar para a gente, Dani, qual é o teu papel no caso, o que você faz, o que o CAS faz, assim, de concreto para as pessoas entenderem melhor? O principal objetivo é promover a educação bilíngue, fomentar a Libras, disseminar a Libras, a vigência da inclusão dos estudantes surdos no sudoeste do Paraná. Então, nós atendemos ali, eu tenho uma equipe maravilhosa, nós atendemos o sudoeste, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. Esse atendimento que eu falo é onde tem esses profissionais que atuam com surdos, eles podem fazer formação conosco, curso conosco para se aperfeiçoar. Como falei, antes não tinha. Hoje nós temos essa grande conquista, né? É uma grande conquista. Cursos em diversas áreas, nós acabamos agora de promover cursos. Estamos na 3ª turma com a área da saúde de Francisco Beltrão, né, em parceria com a Secretaria de Educação. Então, a gente pode trabalhar em sinais específicos da área da saúde para que os surdos possam estabelecer pelo menos uma comunicação inicial e um atendimento humanizado. Isso foi uma iniciativa do CAS ou da Secretaria de Educação? Não. De Saúde? Esse foi do CAS. Vocês procuraram eles? Isso, nós procuramos para ofertar esse serviço gratuito. Que visa facilitar o atendimento do surdo, né? Quando ele precisa do serviço de saúde, é isso? Né? Exatamente. E aí eu falo agora, enquanto CAS, né? A gente fez essas ações, mas muitas pessoas intitulam a gente, marcam a Dani do CAS. A Dani trabalha no CAS, mas a Dani, independente dessa Dani profissional, existe uma Dani particular, uma Dani pessoal, né? Como antes eu fazia ações como ir ao Cine, né? No Cine, hoje a Noeli está lá na direção do Cine. Também, né? Então, ela foi bem receptiva quando eu fui ofertar esse trabalho para poder também atuar com eles ali em áreas específicas do mercado de trabalho para que eles poderiam também atender alguma pessoa surda que chegasse. Então, esse trabalho fui eu enquanto Dani, né? Fazia tudo isso. Você atendia ou você formou alguém lá? Esse é aquela parte que a gente falou antes, que a gente, enquanto voluntário, porque não tinha ainda essa regulamentação, não tinha tudo... Sim. E você também, ontem a gente conversou, você disse que acaba fazendo um voluntariado meio individual, assim, né? Que as pessoas, às vezes, por conhecerem você e precisam se comunicar, no caso... Exatamente. Né? O surdo acaba chamando a Dani para acompanhar, para que ela traduza, possibilite a comunicação, né, em determinadas necessidades. Isso é muito comum? Hoje tem mais uma conquista, né, na área,
para as pessoas surdas, que é a Central de Libras. Então, quando eles necessitam ir ao médico, em qualquer lugar da sociedade, em locais públicos, eles mandam o WhatsApp para a central, né? Eles são atendidos via o web, e aí marcam um horário com antecedência, e daí tem esses profissionais para ir com eles até onde eles precisam, necessitam. Então, é mais uma conquista para Beltrão. Apesar de que Beltrão tem evoluído todos os dias. Nesses 7 anos que eu estou aqui, que eu retornei para Beltrão, cresceu absurdamente, né? A estrutura, a população. Então, os surdos também estão inseridos na sociedade e precisam desse trabalho. Tem um levantamento de quantas pessoas surdas nós temos na cidade, né? Tem mais de 100 surdos, mais de 100, muito mais. A gente não tem um número preciso porque o IBGE não faz esse tipo de pesquisa. Ele faz com deficientes auditivos. E deficiência auditiva é uma coisa, surdez é outra. Isso é algo interessante de fazer a diferenciação, né? Se você puder explicar, Dani, qual é a diferença? O deficiente auditivo, ele tem um déficit na audição. Ele usa aparelho, ele se comunica ou não através da Libras. Tem uns que só oralizam, outros se identificam enquanto surdo, sendo deficiente auditivo, mas utiliza só da Libras, vive a cultura. E o surdo, ele é inserido na sociedade com a Libras, com a identidade e com a cultura dele. Então, são diferentes. Sim. O surdo é quando, de fato, não se escuta nada. Surdo profundo. Sim. Ou severa, né, que a gente chama. Sim. Que quando tu vai para o campo visual é a mesma coisa, né? Você tem o deficiente visual e você tem o cego. Tem o cego, né? Exatamente. Antes você perguntou, só para complementar, eu tenho amigos surdos, né? Então, tem surdos que não conseguem, que não tem como pagar o profissional. Às vezes não tem horário também, porque são 2 pessoas para atender, 2 profissionais para atender uma demanda imensa, né? Sim. Eles vivem todos os dias como nós, eles querem ir ao médico, eles querem ao banco, direito de ir e vir, né? Então, me chamam e eu faço esse trabalho com eles. Mas hoje é mais esporádico porque temos... A estrutura melhorou, né? Melhorou, isso é. E são profissionais que estão nesse centro, como que é o nome do órgão? Central de Libras. Isso. Central de Interpretação de Libras. Foram formados pelo CAS também? Como é que é? As pessoas que atendem lá, não tem ligação? Não tem ligação. O CAS chegou depois. O CAS chegou. Tá certo. O CAS é novinho ainda. Mas já é mais uma conquista, né, da comunidade. E o que você sente, Dani, que aqui na cidade ainda falta? O que seria interessante de trazer para cá que ainda não chegamos? Essa parte é boa. 2 coisas, que é um sonho também, que aconteça isso de fato, necessário. A disciplina de Libras, a componente Libras na grade curricular das séries iniciais. E educação bilíngue, uma escola bilíngue, ou polo bilíngue, que ambos já foram batalhados, né? Ambos já estão em andamento. Eu já tive a oportunidade de ir até Brasília, entregar esse projeto para os órgãos competentes lá em Brasília. E é isso, a necessidade maior, educação bilíngue e a Libras na grade curricular. Dani, e você consegue descrever esse projeto para incluir a partir de que idade as crianças começariam a ser ensinadas na escola? Como funcionaria essa ideia? É um projeto que visa desde o CMEIs, né? Que é ali onde tem essa comunicação inicial. O bebezinho ouvinte, ele tem o balbucio, né? Que ele fala mãe, ao invés de falar mamãe, pá. Ele tem esse balbucio oral. E na Libras existe também esse balbucio. Então, a linguagem, ela poderia ser já adquirida ali nesses anos iniciais, desde as séries iniciais. Desde o berço.
O que facilitaria muito também, né? Porque quanto antes iniciar o contato, Sim. como qualquer outro idioma, Uhum. maior domínio a pessoa vai ter depois, né? E de fato é algo que falta, né? Porque você não tem, assim, eu me utilizando como exemplo, eu não tenho noção nenhuma. Né? Também não tenho a menor Então referência. é algo assim de que recentemente eu estava em um shopping e aí eu fui falar com uma moça, com um atendente, um caixa, na verdade, né? E aí tinha um recadinho avisando que ela era surda, né? E aí isso me bugou, porque eu não soube como me comunicar com ela, né? Eu não teve, então foi algo básico do básico mesmo, no sentido de eu ver o valor e pagar, enfim, não teve uma comunicação, né? E de fato é porque não tem aí um... eu não tinha por onde ir, a assim. gente não né? tem conhecimento nenhum. Né? Então, realmente, como seria importante que isso fosse cada vez mais inserido, né? Essa aprendizagem cada vez mais cedo, né? E a base é a educação infantil. A gente tem o que a gente preserva sempre são ali nessa base inicial para quando você chegar num mercado e tiver esse recado de surdo, a gente conseguir se comunicar, estabelecer uma comunicação na Libras mesmo. E você acha que nós estamos perto disso ter início? Olha, eu acredito que até essa entrevista vai contribuir muito. Vai ajudar? Vai ajudar, porque o projeto já foi entregue, já estamos aguardando, né, uma resposta. Então, quem sabe seja um ponto inicial também. Porque não foi ontem, não foi o ano passado. E é um sonho para toda a comunidade surda. De fato, é uma necessidade. Como você falou, precisa ser pulverizado, né? Porque, claro, estamos falando aí de... usando como exemplo eu ou você, mas é algo que talvez ainda não esteja disponível, não sei se disponível, mas para as professoras em sala de aula. Exatamente. Como está essa capacitação, como que está esse preparo dos profissionais que hoje estão com as crianças, né? Começando ali também pelos professores, que o CAS, ele oferta esses cursos para os professores. Porém, como nós trabalhamos em horário comercial, os professores também estão trabalhando no horário comercial. Tem uma dificuldade aí, né? Mas e tem procura, Dani? Como é que é? Tem bastante procura. Estamos, inclusive, agora um curso para iniciar, já estamos com 55 inscritos. Mas é voluntário, é uma escolha do professor. É a escolha do professor. Uma norma, por tem exemplo, professor que trabalha manhã e noite e que fez inscrição lá conosco, o professor da rede, né? Que vai participar conosco à tarde. Então, é uma opção do professor também se especializar nessa área. Tá certo. Dani, a gente reconheceu aqui que nós, né, sabemos da nossa limitação nessa área, porque nós não sabemos nada de como se comunicar. Isso a gente acabou de aprender, né? A primeira coisa que nós aprendemos, na verdade, foi essa. Até mas que começamos... I love you! Mas esse eu confesso que eu já sabia. Eu não. Mas eu não ia falar isso para atendente lá. Não, eu confesso que não sabia. Mas, Dani, quais são os principais erros que nós, que não sabemos nada, cometemos ao tentar nos comunicar com o surdo? A gente recebeu a Gabi Pilate. A gente recebeu a Gabi Pilate, que é cega, né? E ela diz que ela conta que as pessoas vão conversar com ela e começam a falar mais alto, por exemplo. O que não resolve nada, porque ela não tem problema auditivo, né? Eu ia falar isso. E com os surdos, quais são essas gafes que a gente comete que não ajudam em nada, só atrapalham até, né? A mesma questão que a Gabi falou, gritar. Gritam. Tem surdo, como falei antes, surdo profundo, ele não ouve nada. Tem surdos que a leitura labial não faz leitura labial. Então, a maioria que acontece é gritar com o surdo. Eu falei, não precisa gritar, não precisa. Mas esse é o erro mais comum, então. É o erro mais grito, comum, aumentar o tom de voz gafe, achando que isso... que isso vai ajudar. E não. Sim. Mas, de fato, como falta, né, Dani? Antes nós estávamos falando sobre, se a legenda ajuda ou não, né? A legenda nos vídeos, mas que a legenda não é suficiente ainda também, né? Também não. Em alguns casos não adianta, né? Alguns casos não, porque nem todos os surdos tiveram acesso à língua portuguesa na modalidade escrita, que seria a segunda língua para a pessoa surda.
por isso que eu volto agora a falar da escola bilíngue. É na escola bilíngue que o surdo conseguiria aprender a L1, que é Libras, e a L2, a escrita da língua portuguesa na modalidade. Na modalidade escrita da língua portuguesa. Mas aí tu tem uma dificuldade de acessibilidade muito grande, porque vamos pensar assim, cinema. Sim. Né? O cinema é um problema, né? Porque tu não tem disponível lá o filme com libras, né? Não tem, mas muitas pessoas pensam que colocar a legenda basta. Só que a legenda, para alguns surdos, não. Alguns surdos são bilíngues, né? Então eles fazem. Mas para nós também, se a gente colocar, por exemplo, um close caption, né? Tem muitos erros. Tem, o close caption é muito ruim. E aí, né? não Ele adianta. Não é suficiente. Isso. Né? Mas é isso, né? Como falta mesmo, né? Porque, eu, por exemplo, eu gosto muito de cinema, né? Nunca vi essa opção, nunca vi em lugar nenhum, né? Não me recordo de ter visto, né? Ou outras situações como o teatro, ou, né? O acesso à arte como um todo, né? Porque, se não me engano, alguns cinemas até têm a audiodescrição para os cegos, né? Acho que tem essa opção. Mas para os surdos não me recordo limitado. Não me recordo de ter visto, né? Já é mais limitado. Eles têm que ir onde tem. Então é muito limitado. Se tu pensa aqui em Beltrão, simplesmente não tem, né? Vejo. O ideal seria mesmo a janela em Libras. Mas aí entra uma outra questão. Os surdos mais velhos, na época, não tinha Libras. Então eles só têm aquele acesso de gestos caseiros, né? Sinais caseiros, que é combinado em casa, que é outro tipo de comunicação. Mas não a Libras. Sim. E que deve haver uma dificuldade grande daí para aprender a verdadeira Libras, né? Porque já vem com esses vícios, com esses sinais que não, na verdade não fazem parte do idioma de línguas, né? Exato. De Libras. Faz parte da comunicação, mas não da Libras necessariamente, é diferente. Dani, você sente que existe algum preconceito ainda que afeta os surdos? Bastante. Eu sinto que sim, em relação a quando eu vou falar de mim, né? De quando estou com o surdo, as pessoas se reportam a mim, né? E não a pessoa surda. Sim. Como entregar um papel, por exemplo, você vai entregar um papel, esse aqui para a pessoa surda, e entrega para mim, entrega para ele. Não, mas ele está aqui, né? É uma pessoa, eu sou um canal de comunicação e vou sinalizar o que você for falar para ele. Ou para ela, né? Isso. Então essa talvez seja uma dica que você possa dar para quem se vê nessa situação, né? Porque de fato as pessoas se atrapalham, né? A gente se atrapalha. E às vezes não por maldade, não por por falta de informação. Justamente. Por falta de informação. É legal de pontuar isso, né? Que quando isso acontece, ou até mesmo a questão de aumentar o tom de voz, isso não acontece por maldade, né? Isso não realmente é por falta de informação. Exatamente. Né? E é isso que falta também, né? Informação. É esse também um dos trabalhos que a gente faz, divulgar no canal do CAS, divulgar, a gente tem 1 Minuto em Libras, nós temos nas redes sociais, a gente faz divulgações desse, não é tipo, como é que eu vou... Formato. Desse formato. A gente faz divulgações desse formato, mas ainda é muito limitado, porque nem todo mundo conhece o CAS, por exemplo, né? Não, mas de fato, acho que, como você falou, essa conversa aqui ela é uma oportunidade para a coisa poder espalhar mais, né? As pessoas terem mais conhecimento. Tudo contribui, né? E o objetivo é esse. O objetivo é conseguir contribuir para essa sociedade que é minoritária, que essa sociedade consiga se comunicar, né? Com certeza. Consiga ser entendida, consiga entender também. A gente vive num mundo em que a palavra empatia é bastante conhecida, mas a prática dela... A prática aí a deixa gente muito a tenta desejar. nos corrigir a mim. Será que eu pratico? Eu falo isso por mim, sabe? Não estou pensando em específico, em pessoas. Estou falando em mim. Porque falava muito empatia, até eu perceber que um dia eu não fazia aquilo. Eu só falo, mas eu não faço. Então, é uma aprendizagem constante. Quando a gente vai tendo mais maturidade. Sim. Hoje eu estudo mais sobre doutrina espírita. E isso tem contribuído muito para a minha reforma interna. Para poder eu melhorar
para poder melhorar Sim. o que está fora. A gente fala muito em melhorar o mundo, né? Eu falei, eu sou um canal de luz para expandir e melhorar o mundo. Eu sou esse canal de luz. Eu não posso refletir no outro. Vamos melhorar o mundo. A gente tem que melhorar o mundo. Todo mundo replica isso. Mas e nós? Estamos fazendo alguma coisa para melhorar? Então, são coisas que a gente repensa muito. E essa praça, assim, também trouxe mais essa reflexão. Que bom. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com aquilo que elas não estão acostumadas, né, Dani? Acho que esse é um... Eu já nem uso mais o termo diferente, porque para a pessoa não é diferente, né? Mas é assim, simplesmente aquilo não pertence à vida dela. Ela está desacostumada com aquilo. E aí você já cria uma ideia, cria os famosos preconceitos, né? O que você sugere nesse tipo de situação? Quando a pessoa passa a lidar com aquilo que ela não está acostumada, o que você pensa sobre isso? Penso que pode buscar conhecer um pouquinho mais, buscar informação, trabalhar mais consigo para poder contribuir com o outro. Acho que uma receita que costuma dar certo é você se familiarizar com isto, né? Acho que tem uma tendência de... Não conheço direito, eu me afasto, né? Isso. E você pode simplesmente, deixa eu me esforçar para conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, estudar um pouco mais. Afinal de contas, aí, todo mundo está com o celular na mão e que dá para pesquisar o que quiser, a hora que quiser, né? Então, é só estudar um pouquinho, né? Buscar conhecimento sobre o assunto. Hoje está tão mais fácil, né? Nossa, é muito fácil. Em todas as áreas, né? Acho que às vezes a gente só não tem a disciplina de buscar para essas áreas, né? Eu acho que em qualquer... Assim, todos nós, em algum momento da vida, já nos deparamos com essa situação, em que a gente não sabe, de fato, qual é a melhor maneira de se relacionar com a pessoa, porque ela tem eu vou chamar aqui de deficiência, né? A falta de um termo mais apropriado para cada situação. Mas que que dificulta essa comunicação e o nosso entendimento. Sim. Mas, por outro lado, a gente fica ali talvez na hora sem graça, mas não vai atrás. O normal é isso, né? O que eu preciso aprender para evitar isso no futuro? Se acontecer de novo, né? E a gente é acomodado e não busca. E você sabe que eu também percebi que quando eu não conseguia me comunicar, lá atrás, com os surdos, que o meu pai levava em casa, sabe? Ele fazia esse trabalho todo ali. Eu percebi que a deficiência estava em mim. Porque eu não conseguia fazer aquilo. Eles fazem. Eu não conseguia fazer. Não, realmente. Por isso que o termo diferente, ele não funciona. Né? Não é a pessoa que vive aquela situação, ela não se entende como diferente. Né? Porque para ela é isto, né? E se a gente for pensar, Érico... nós somos todos diferentes. Sim, somos exatamente. todos diferentes com as suas peculiaridades, com as suas especificidades. E todos somos um. E que bom, né? Que bom. Acho que existe hoje uma tentativa dos comportamentos serem muito parecidos, né? Acho que tem isso, tá pegando muito, né? Acho que a gente vê muito na internet os comportamentos repetitivos, né? As pessoas sempre repetindo as mesmas coisas, as famosas trends aí, né? E como isso tira a nossa originalidade, né? Porque simplesmente estou fazendo a mesma coisa. Vira uma cópia da cópia da cópia, né? Pô, e é chato, né? Nossa, sem contar isso, que é bem chato. É muito chato. Né? É bem chatinho, né? Precisamos ser honestos. E eu vejo assim que a gente pensar muito no outro, o outro, se não fosse o outro, eu não estaria aqui. Porque eu tive muitos outros na minha vida que contribuíram para eu ser quem eu sou hoje. Sim. Essa é um paradoxo aí, né? Essa questão de que como é importante eu buscar a minha originalidade, mas eu só existo porque tem o outro, que tem né? o outro, Exatamente. Desde o nascimento, desde tudo. Se não tem o outro, não acontece nada, né? Então... então o outro para tudo. Sim, o outro e a linguagem do outro, né? Porque se não tem a linguagem desse outro, simplesmente a criança não se desenvolve, né? Exatamente. E pensar que essa linguagem ela é muito ampla, né, Dani? Ela é muito ampla, né? Porque se você pega uma criança que
que já nasce surda, ela vai precisar de outra, de todo um banho de linguagem que acontece de uma outra forma que não é vocal, né? Uhum, Mas que é necessário para ela poder se desenvolver. Que senão... é visual, muito visual. Até as crianças ouvintes são muito visuais, né? Então, a surda é muito mais visual por ter essa perda, por não ter a audição aí. Isso. Exatamente. Dani, você vê, a gente falou sobre o município, né, sobre esses projetos. E falando em Brasil, você vê avanços no país nesse sentido, de inclusão, de estabelecer essa nova linguagem, né? Você vê algum movimento nesse sentido? Melhorou, mas falta muito ainda. Melhorou, mas falta muito. A gente conseguiu em 2002, eu falo a gente, mas no geral, né, todos conseguiram um movimento para Lei da Libras, para ser reconhecida como língua, que Libras é uma língua. Então, ela só foi reconhecida em 2002 através desse movimento. Então, ela é recente. Mas é um movimento que está aí, a gente tem que agradecer. Se a gente pensar no que falta, a gente não avança. Porque daí só fica ali remando e não avança. E realmente avançou muito. Avançou hoje a lei do intérprete. O intérprete hoje é profissional, né? Antes não tinha a profissão intérprete. Hoje tem a lei do tradutor-intérprete. Posso falar o número da lei também? Como que funciona? Se tu quiser falar. Você sabe. Você sabe de cor. Então, a lei do intérprete de Libras, 12.319 em 2010, é recente também. Então, a lei da Libras 2002, somente em 2002. Então, é um marco histórico que ela, dia 24 de abril, agora é comemorado. Sim. Tu realiza um trabalho muito legal também, né, Dani? Que é esse que foi por onde nós nos conhecemos, né? Que é de poder colocar a tradução ali nos vídeos, né? Então, tu realiza também esse trabalho que é... Como é que funciona isso? Tu tem um estúdio na tua casa? Tu tem aquela tela verde? Como é que é isso? Olha só, por essa demanda, eu comprei um estúdio agora. Tem que ter. Tem que investir, né? Investir na qualidade, no compromisso. Sou muito comprometida. Às vezes demoro para responder, mas eu respondo. É porque se eu falar que sou muito comprometida, cumpro com o horário. Não cumpriu, não respondeu. Não, mas enfim, é isso. Eu tenho um estúdio na minha casa agora. Legal. E é onde eu faço esse trabalho, né? À noite, aos sábados, aos domingos. Por isso que eu não paro. Qual é o meu hobby? Qual é o hobby da Dani? Qual é o hobby? Aonde sobrou tempo pro hobby? Eu gosto muito de ir ao cinema, sabe? Não vou negar, a gente vai ao cinema, eu tenho minha vida particular, né? Então, claro. Qual é o filme preferido da Dani? O último que eu assisti foi o Nosso Lar 2, como falei. Gosto muito da doutrina espírita, sou católica, mas... E gostou do filme? Muito. Nossa, é uma coisa que me toca muito nessa reforma comigo mesma, assim, de aceitar, quando falei antes, não é uma coisa triste para mim ter passado por uma enchente, né? É uma coisa triste para mim ter recebido vários nãos, na Libras, inclusive. Quando a gente entra na área, tem a banca de proficiência para saber se é fluente. Recebi muitos nãos. Então, e é isso que me tornou mais forte, mais persistente, buscar mais, estudar mais. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta que pode até ser meio ignorante, talvez. Mas a Libras que é ensinada aqui no Brasil, ela é universal? Ela é reconhecida em qualquer outro lugar? Ou cada país tem a sua língua? Cada país tem a sua língua. Tanto que Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais. Então, viu como é ignorante a pergunta? Não, mas é perfeitamente válido. Não, mas eu não ressaltei assim. Então, existe nos Estados Unidos a ASL, que é Língua de Sinais Americana. Cada país possui a sua língua de sinais. Agora, vou aproveitar esse gancho para falar das línguas indígenas de sinais. Então, também é uma outra língua. Está no Brasil, mas é uma outra língua de sinais. Tem uma língua terena de sinais, língua indígenas,
de sinais, Terena, que ela foi oficializada. Uhum. Libras ainda não é oficializada. Se você for buscar na internet, no YouTube, no Google, ela é oficializada, é a segunda língua oficializada do Brasil, mas ela não é ainda oficializada, ela é reconhecida como meio de comunicação e expressão. Uhum. Porque se ela fosse oficializada, ela já estaria na grade curricular. Uhum. Ah, tá. Então, ela não é oficializada. Cada país possui a sua língua. Inclusive, no Brasil, tem outras línguas de sinais. E que países já conseguiram adotar essa linguagem de sinais no seu currículo? Então, a língua de sinais, porque as pessoas falam linguagem brasileira de sinais, né? Libras é uma língua de sinais. Existem municípios no Paraná que já conseguiram. Inclusive em Apucarana conseguiu. Ah, tá. Já existe no Brasil, então, já de existe, ter colocado. mas daí é uma ação do município de Tá. querer implementar ou não. E fazer acontecer. Isso. E em Apucarana já foi, já está. Em Paranaguá também já conseguiram implementar a disciplina, a grade curricular de Libras. Mas existem países, assim, sei lá, na América Latina, ou do Norte, ou enfim, Europa, que já conseguiram colocar no país inteiro? Ou é algo que realmente ainda está muito lento no mundo inteiro? Tem dificuldade no mundo todo. O mundo todo tem dificuldade, mas os Estados Unidos está mais avançado nessa questão. Tanto linguística, né, que da língua mesmo, quanto nessa oficialização. Mas no Brasil, vencemos a cada dia. Certo. Seguimos a caminhada, então. Isso mesmo, jovem Luciano. Vamos nos encaminhar, então? Vamos lá. Chegamos nos finalmente do nosso episódio, então, Dani. Chegamos à pergunta, as últimas duas perguntas, né? Dani, a gente tem a hora do brodo, que é o momento que a gente pede para o convidado sugerir o trabalho de alguém que se confia no serviço. Quem você gostaria de sugerir aqui? Eu poderia dizer da minha área, né? Tem muitas Quem pessoas, mas para não falar um nome, são vários nomes de tradutores, intérpretes, de professores bilíngues, surdos, ouvintes. Eu vou citar uma outra pessoa de outra área, que é a Carla Ramos. Ela é cantora, compositora. Ela é de Beltrão, há 20 anos, é uma pessoa muito batalhadora. É bem conhecida, né? Isso, muito batalhadora, e eu tenho admiração no trabalho dela, na pessoa que ela é, comprometida. Então, saí um pouquinho da minha área e fui lá para a área da música. Ótimo, Perfeito. muito bom. Dani, então você já indicou a Carlinha, né? Carlinha Ramos. Carlinha. E agora vamos para aquela pergunta final. Aquela que costuma assustar as pessoas. Até tomar uma água ali para se preparar. Isso é bom. Dani, se você pudesse viajar no tempo e encontrar a Dani Mendes lá com 17 anos de idade, que conselho você daria para ela? Eu ia falar para ela seguir o caminho que ela fez, todo, sem tirar nem colocar, e pelo mesmo caminho, senão ela não estaria aqui hoje. Senão ela não seria quem ela é, não passaria por todas as coisas que passou, passaria a minha história todinha, eu faria tudo de novo. Tá certo. Porque foi não teve erro? Tive muitos erros, tive muitos problemas. Mas é aí que a gente aprende, né? Ali que eu aprendi. E o que eu sinto no meu coração é muita gratidão por tudo, sabe? Por tudo. Tudo que eu passei, por tudo que eu sou. Eu me admiro muito pela profissional que eu me tornei, pela família que eu tenho, pelas pessoas que eu tenho ao meu redor. Sou muito grata pela Laura, que é minha amiga, 14 anos, a gente mora juntas no mesmo lugar, sempre me incentivando. A minha mãe que está aqui, né? Sou muito grata a ela, meus irmãos, que eu sei que a hora que eu precisar. Então, essa sou eu, me admiro muito. Sou muito querida. Muito bom. Isso aí.
Muito bem. Mas, Dani, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esclarecer tantas coisas aqui para nós, né? Realmente ficou um episódio muito, muito rico. E que, de fato, a gente espera que possa ajudar muito, né, na causa e incentivar as pessoas a procurarem mais conhecimento nesse sentido, né? Exatamente. Dar visibilidade para esse trabalho que vocês fazem através do CAS, né? E incentivar as pessoas a quebrarem essa barreira, né? Porque há uma certa barreira, né? Com certeza. E isso vai facilitar muito a integração de todos nós. Né? Isso aí. Muito obrigado mesmo. Para finalizar, agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a todas as pessoas do meu caminho, dos profissionais que também contribuíram para que eu conseguisse evoluir. Agradecer, só agradecer. Que bom, muito bem. Muito bem. Agradecemos pelo chaveirinho, muito bonito, com um significado muito bonito também. Exatamente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Com muito carinho.